Olá, sou a professora Adriana e na aula de hoje nós vamos ver dois conceitos, oralidade e letramento, de acordo com a proposta do professor Luiz Antônio Marcuski. Vamos lá? Bom, então vamos começar pelo título da obra do professor. O título da obra é Da Fala para Escrita, Atividades de Retextualização. Esta obra foi publicada em São Paulo pela editora Cortez no ano de 2004. Nós vamos falar basicamente sobre o capítulo 1, Oralidade e Letramento, que vai da página 15 à página 31. É importante lembrar que hoje é impossível investigar a oralidade e o letramento sem fazer uma referência direta ao papel que essas duas práticas desempenham na sociedade. Mas vocês sabem o que é oralidade e o que é letramento? Vamos ver a concepção de Marcuski para oralidade. Para Marcuski, a oralidade é uma prática social interativa para fins comunicativos, que se apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais, fundados na realidade sonora. Ela vai desde uma realização mais informal a mais formal, nos mais variados contextos de uso. Uma sociedade, então, nós podemos dizer que ela pode ser totalmente oral ou de oralidade secundária, quando caracteriza a distinção entre povos com e sem escrita. Se consideramos essa posição, nós, brasileiros, por exemplo, somos atualmente um povo de oralidade secundária, tendo em vista o quê? O intenso uso da escrita no nosso país. Vamos ver agora o conceito de letramento na proposta de Marcuski. O letramento, por sua vez, envolve as mais diversas práticas da escrita, nas suas variadas formas, na sociedade, e pode ir desde uma apropriação mínima da escrita até uma apropriação profunda. Letrado é o indivíduo que participa de forma significativa de eventos de letramento e não apenas aquele que faz um uso formal da escrita. Quando nós dizemos apropriação mínima da escrita, nós estamos dizendo que aquele indivíduo que é considerado analfabeto, ele é letrado. Ele é letrado na medida em que identifica o valor do dinheiro, por exemplo, identifica o ônibus que deve tomar, consegue fazer cálculos complexos, sabe distinguir as mercadorias pelas marcas, mas não escreve cartas, nem lê jornal regularmente, ok? Quando nós dizemos até uma apropriação profunda, nós estamos querendo dizer o caso daqueles indivíduos que desenvolvem tratados de filosofia, de matemática, ou aqueles que escrevem romances, ok? Letrado, portanto, na proposta de Marcuski, é o indivíduo que participa de forma significativa de eventos de letramento, e não apenas aquele que faz esse uso formal da escrita, ok? É importante dizer que hoje há tendências variadas sobre estudos que se ocupam dessas relações entre fala e escrita, que serão apresentadas a seguir. A primeira das tendências, a de maior tradição entre os linguistas, é a que se dedica a analisar entre as duas modalidades de uso da língua, a fala em oposição à escrita, e percebe, sobretudo, as diferenças na perspectiva da dicotomia. No caso das dicotomias estritas, trata-se, no geral, de uma análise que se volta para o código e permanece na imanência do fato linguístico. Esta perspectiva, na sua forma mais rigorosa e restritiva, tal como vista pelos gramáticos, deu origem ao prescritivismo de uma única forma que conhecemos, tida como padrão e que está representada na norma culta. É dela que conhecemos as dicotomias, que dividem a língua falada e a língua escrita, em dois grandes blocos distintos, como podemos observar no quadro 1.
Esta visão é de caráter estritamente formal, embora dê bons resultados na descrição empírica, ok? Ela manifesta uma enorme insensibilidade para os fenômenos dialógicos e discursivos, pois sua tendência é restritiva e a própria noção de regra é muito rígida. Observem lá a perspectiva das dicotomias estritas. A fala, em oposição à escrita, ela é contextualizada, dependente, implícita, redundante, não planejada, imprecisa, não normatizada e fragmentária. A escrita, em oposição à fala, ela é descontextualizada, independente, explícita, condensada, planejada, precisa, normatizada e completa. Essa perspectiva, portanto, tem o inconveniente de considerar a fala como lugar do erro e do caos, tomando a escrita como lugar da norma e do bom uso da língua. Seguramente, na concepção de Marcuse, é uma visão a ser rejeitada, pois não apresenta realmente as características da fala e da escrita, que, segundo ele, não são opostas, mas sim duas modalidades distintas de uso da língua. Uma segunda tendência é a que observa muito mais a natureza das práticas da oralidade, em oposição à escrita, e faz análise, sobretudo, de cunho cognitivo, antropológico ou social, e desenvolve uma fenomenologia da escrita e seus efeitos na forma de organização e produção do conhecimento. Marcuse define esse paradigma como visão culturalista. Observem o quadro 2. Como podemos observar no quadro 2, essa visão não serve para tratar das relações linguísticas, já que vê a questão em sua estrutura macro, ou seja, global e com a tendência a uma análise da formação da mentalidade dentro das atividades psico-socioeconômico-culturais de um modo amplo. Olha lá, cultura oral em oposição à cultura letrada. Ela tem pensamento concreto, raciocínio prático, atividade artesanal, cultivo da tradição e ritualismo. Por sua vez, a cultura letrada em oposição à cultura oral tem pensamento abstrato, raciocínio lógico, atividade tecnológica, inovação constante e analiticidade. A supervalorização da escrita, sobretudo a escrita alfabética, leva a uma posição de supremacia das culturas com escrita ou até mesmo dos grupos que dominam a escrita dentro de uma sociedade desigualmente desenvolvida. Essa perspectiva separa as culturas civilizadas das primitivas. Este aspecto deu origem a hipóteses muito fortes sobre a escrita, criando uma visão quase mítica da escrita. Essa forma globalizante de ver a escrita ressente-se na desatenção para o fato de que não existem sociedades letradas, mas sim grupos que são letrados, ou seja, elites que detêm o poder social, já que as sociedades não são fenômenos homogêneos, globais, mas sim apresentam diferenças internas. Não é necessária uma análise muito minuciosa para dar uma olhada em nosso entorno, para constatar que a nossa sociedade brasileira não é homogênea em relação ao letramento. Por outro lado, várias das postulações acima não passam de crenças já desmontadas pela investigação contemporânea na área. Vou encerrar esta aula por aqui. Mas antes de terminar, quero deixar uma questão que precisa ser respondida para darmos continuidade à discussão sobre este assunto. Vamos lá? Por que hoje é impossível investigar oralidade e letramento sem fazer uma referência direta ao papel dessas duas práticas na sociedade? Explique. Essa é uma questão que vamos discutir um pouco mais na nossa aula. E também
iremos abordar as outras duas perspectivas do professor Marcuse, a perspectiva variacionista e a perspectiva socio-interacionista. Até a nossa próxima aula. Obrigada!